Se você está querendo evoluir no inglês rapidamente, uma das melhores maneiras de fazer isso é através de histórias curtas com áudio em inglês. Nesse método, você estará adquirindo vocabulário de forma muito eficiente, além de estar treinando seu listening, que é a habilidade de entender o inglês falado. No vídeo de hoje, vou estar trazendo uma história curta, mas que vai melhorar muito o seu vocabulário. O nome da história é The Morning Rush. Vou tocar o áudio em inglês para você e colocar o texto em inglês junto com a tradução. Acompanhe o áudio junto com o texto para já ir se familiarizando com a entonação e com o significado geral da história. Jason's alarm didn't go off, and he woke up 30 minutes late. He rushed to get ready, spilling coffee on his shirt and forgetting his wallet. At the bus stop, he realized he had mismatched socks. Sighing, he thought, "At least I'm wearing socks." When he finally got to work, his boss smiled and said, "Meeting's canceled. Relax." Jason laughed, thinking, maybe today won't be so bad after all. Jason's alarm didn't go off, and he woke up 30 minutes late. Go off é um phrasal verb composto pelo verbo go e a partícula off, que juntos formam uma expressão com diferentes significados a depender do contexto. Na frase Jason's alarm didn't go off significa disparar ou tocar, referindo-se ao alarme que neste caso não tocou. Mas como disse anteriormente, go off pode ter diversos significados. Ele pode ser usado como significado de explodir, usado para bomba ou para explosivos. The bomb went off unexpectedly. A bomba explodiu inesperadamente. Ele também pode ter o significado de apagar, mais aplicado para luzes ou para dispositivos. The lights went off during the storm. As luzes se apagaram durante a tempestade. Ele também pode ter o significado de estragar, querendo dizer que o alimento não é mais compatível porque estragou ou passou da sua data de validade. The milk has gone off. We can't drink it. O leite estragou. Não podemos beber. E por último, ele também pode ser usado para expressar uma perda de interesse ou mudança de opinião com relação a algo. She went off pizza after the diet. Ela perdeu o gosto por pizza depois da dieta. Agora falando do phrasal verb woke up, essa é a forma no passado simples de wake up, que é composto basicamente pelo verbo wake e a partícula up. Na frase he woke up 30 minutes late, woke up significa acordou. A expressão descreve o ato de sair do estado de sono. O legal de wake up é que ele possui um significado literal e um significado figurado. O literal é o exemplo que vimos nessa frase de exemplo, que basicamente seria acordar de um sono. I usually wake up at 7 a.m. Eu geralmente acordo às 7 da manhã. Já o sentido figurado de wake up se refere a tomar consciência de algo. Veja esse exemplo. You need to wake up to the reality of the situation. Você precisa tomar consciência da realidade da situação. He rushed to get ready, spilling coffee on his shirt and forgetting his wallet. Agora imagine alguém correndo para se arrumar, talvez atrasado para o trabalho ou uma reunião importante. É exatamente isso que get ready significa: preparar-se ou aprontar-se para algo. A sua estrutura é bem simples. Ele é composto pelo verbo get, que aqui expressa o ato de alcançar um estado ou condição, e o adjetivo ready, que significa estar preparado. E juntos, essas duas palavras criam a ideia de ficar pronto. Veja alguns exemplos de uso no cotidiano. I need to get ready for the party. Eu preciso me arrumar para a festa. She gets ready every morning in just 10 minutes. Ela se arruma todas as manhãs em apenas 10 minutos. Agora, uma observação especial. Get ready é sempre usado para indicar preparação ou organização, seja física, mental ou emocional. Ela pode ser usado até como uma ordem motivadora. Get ready, we're leaving in 5 minutes.
Prepare-se, vamos sair em 5 minutos. Agora visualize uma cena tendo como base a frase que estamos estudando. Enquanto Jason tenta se apressar, o café escorre e mancha a camisa dele. A palavra spilling vem do verbo spill, que significa derramar ou causar algo a cair de forma acidental. Mas por que aqui é usado spilling e não spilled? Aqui, spilling está no gerúndio, a forma do verbo, que basicamente seria o verbo mais ing. Ele é usado porque descreve uma ação contínua ou simultânea. Ele estava se arrumando enquanto o café derramava. A frase utiliza uma construção chamada participial phrase, onde o gerúndio adiciona detalhes à ação principal. Veja mais alguns exemplos de uso para uma clareza melhor. He was spilling water all over the floor. Ele estava derramando água por todo o chão. Be careful, you're spilling your drink. Cuidado, você está derramando sua bebida. Spill também pode ser usado metaforicamente. She spilled the secrets during dinner. Ela revelou os segredos durante o jantar. At the bus stop, he realized he had mismatched socks. Imagine esse momento. Ele está parado no ponto de ônibus, distraído, quando percebe algo inusitado. A expressão at the bus stop nos dá o local exato onde a ação acontece. A estrutura dessa expressão é construída da seguinte forma. Primeiro temos a preposição at, que basicamente é usada para indicar o ponto específico em um espaço. Aqui ela se refere a um lugar exato, que no caso é o ponto de ônibus. Depois temos a frase the bus stop, que é o objeto da preposição at, indicando o local específico onde Jason está. Veja alguns outros exemplos para usar a preposição at. She's at the park enjoying the sunshine. Ela está no parque aproveitando o sol. I'll meet you at the library. Eu vou te encontrar na biblioteca. Mas por que at e não outra preposição como on e in? Essa é uma dúvida bem comum entre estudantes do inglês, pois as preposições on, in e at, sempre que traduzidas para o português, têm um significado meio parecido. Acontece que no inglês elas têm usos diferentes. No geral, usamos at para locais específicos, enquanto a preposição in dá a noção de algo ou alguém dentro de, e on sugere algo em cima de. O uso delas no lugar de at nessa frase seria inadequado. Uma dica prática para você usar at é para sempre pensar nele como um ponto fixo no espaço. Como no exemplo da frase, o ponto fixo é o bus stop, a parada de ônibus. Agora pense no seguinte: Jason percebe que está usando meios diferentes. A palavra mismatched é um adjetivo que descreve coisas que não combinam entre si ou que foram juntadas de forma errada. Mismatched vem do verbo mismatch, que significa combinar de forma inadequada. Quando transformado em adjetivo, ele descreve uma condição de algo desalinhado ou incoerente. Veja alguns exemplos para ilustrar melhor. The colors of his tie and shirt were mismatched. As cores da gravata e da camisa dele não estavam combinando. She wore mismatched shoes to the party. Ela usou sapatos diferentes na festa. Mismatched também pode ser usado de forma metafórica. They were a mismatched couple, but they made it work. Eles eram um casal que não combinava, mas fizeram dar certo. Sighing, he thought, at least I'm wearing socks. Na palavra sign, novamente a gente se depara com um gerúndio, que como disse anteriormente, é a forma verbal que termina em ing e descreve uma ação em andamento ou simultânea. O verbo sigh significa suspirar. Geralmente ele é relacionado a uma reação emocional. Ele pode expressar alívio. She sighed after hearing the good news. Ela suspirou depois de ouvir as boas notícias. Também pode significar frustração. He sighed when he saw the mess in the kitchen. Ele suspirou ao ver a bagunça na cozinha. E por último, ele pode significar cansaço ou resignação. After a long day, she sighed and sat on the couch.
Depois de um longo dia, ela suspirou e sentou no sofá. Na frase, sign funciona como um participial phrase, uma construção gramatical que dá detalhes sobre a ação principal. Aqui, ela descreve como ele reagiu antes de pensar. O uso do gerúndio conecta o suspiro diretamente ao pensamento, criando um fluxo natural de eventos. When he finally got to work, his boss smiled and said, "Meeting's canceled. Relax." Na frase, got to é usado para expressar o momento em que ele chegou ao trabalho. Aqui, temos a forma no passado do verbo get, que quando combinado com to, assume o significado de alcançar algum lugar ou chegar a algum destino. Mas por que aqui é usado got to e não arrived? Got to é mais informal e comum na fala do dia a dia. I got to the party late. Eu cheguei à festa atrasado. Já arrived é mais formal e típico de textos ou situações mais elegantes. She arrived at the station just in time. Ela chegou à estação bem a tempo. Get to é um phrasal verb extremamente versátil. Dependendo do contexto, ele pode assumir outros significados além de chegar. Vamos explorar alguns exemplos. Get to pode significar começar ou ter a oportunidade de fazer algo. I finally got to meet my favorite actor. Eu finalmente tive a chance de conhecer meu ator favorito. I got to try the new restaurant downtown. Eu tive a oportunidade de experimentar um novo restaurante no centro. E um outro significado de get to é conseguir incomodar ou afetar emocionalmente alguém. Her constant criticism really gets to me. As críticas constantes dela realmente me incomodam. Mais uma atenção especial. Quando usado de forma mais relaxada, principalmente em frases faladas, got to também pode significar ter que ou precisar. I've got to go now. Eu tenho que ir agora. You got to see this movie. It's amazing. Você precisa ver esse filme. É incrível. No entanto, este uso não aparece na frase que estamos analisando, mas é sempre bom estar atento às diferentes possibilidades. Jason laughed, thinking, maybe today won't be so bad after all. Agora, pegando essa frase de exemplo, vamos começar com o won't, que é a forma contraída de will not. Ela é usada para indicar algo no futuro negativo. Mas por que usar o won't? Na frase, o won't expressa a negação de algo que ainda não aconteceu, mas que Jason acredita que será verdade. O dia não será tão ruim. Podemos usar o won't para previsões negativas. It won't rain tomorrow. Não vai chover amanhã. Também pode ser usado para mostrar intenção negativa. He won't apologize for what he said. Ele não vai pedir desculpas pelo que ele disse. Também pode ser usado para recusar algo de forma mais enfática. I won't tolerate this behavior anymore. Eu não vou tolerar esse comportamento mais. Agora, falando de after all, eu quero que você pense no momento em que Jason reflete e percebe que o dia pode não ser tão ruim assim. Essa virada de pensamento é capturada por after all, uma expressão que adiciona profundidade e perspectiva. After all significa algo como afinal ou no final das contas, e é usado basicamente para reforçar ou justificar uma ideia após reconsideração. Ele pode ser usado tanto para justificar algo inesperado. She decided to come to the party after all. Ela decidiu vir à festa, afinal. E também pode ser usado para reafirmar um ponto importante. You should trust her. After all, she's your best friend. Você deveria confiar nela. Afinal, ela é a sua melhor amiga. Agora que você tem a explicação completa do texto, quero pedir que você faça o seguinte exercício. Essa etapa é crucial se você quer se tornar fluente. Ela que vai te ajudar a internalizar o texto estudado hoje dentro do seu cérebro. Nesse exercício, você só precisa fazer duas coisas. Primeiro, escute esse áudio enquanto acompanha o texto em inglês. Tenha assegurado que você compreende do que o texto fala. Faça esse processo 30, 40, 50 vezes, até você perceber que está compreendendo bem o texto.
Agora, o segundo passo é escutar somente o áudio sem o texto. Tente ver se você consegue entender o que está sendo dito pelo narrador. Repita esse processo até você sentir que entende pelo menos 80% do que está sendo dito. Às vezes, se estiver muito difícil, volte ao texto com áudio e depois retorne a escutar somente o áudio. Quando você estiver entendendo bastante, pode partir para outra lição. Se você praticar esse método que te passei, em poucos meses terá adquirido uma quantidade absurda de vocabulário e poderá partir para lições mais avançadas. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Te espero na próxima aula. Até mais!